Oi, Dani Olá, tudo querida! bem? Boas, tudo bem? Tudo Tudo bem. bem. Tá me ouvindo bem, Então, eu Ângela? estava... Tudo certo? Tá ótimo. Então tá. É, eu estava dizendo que nessa que nós passamos na live 1 pelos conceitos básicos, na live 2 pelos 10 componentes, e que nós iríamos fazer nós vamos fazer nessa, uma live demonstração. Então, Perfeito. nós vamos apresentar as aplicações práticas. A Letícia, eu falei com ela que nós tínhamos citado ela já na live anterior e que nessa nós faremos o possível para responder a questão que ela nos colocou sobre trabalho em grupo, né? com equipe, né? Então, que bom que você está aqui com a gente, Letícia, de novo, todas vocês. Eliane, muito bom. A Sandra Marinho, a S. Marinho, que é a Sandra Marinho. Do S, eu falei, eu não vou falar S. Marinho, boa noite, né? Sandra, você já é íntima agora eu não erro mais o S. Marinho. Isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos de novo. Nós vamos abordar o que são as aplicações práticas e eu quero dizer para vocês, porque nas anteriores eu não tinha dito isso, a Nancy Klein, que é a pessoa que criou essa metodologia, que desenvolveu essa metodologia, ela acabou de lançar um livro onde ela revê, depois de 37 anos, ela revê a criação, a metodologia, e o livro ele tem um título peculiar, que ele se chama A Promessa que Muda Tudo. Então, ele ainda não existe em português, ainda não foi traduzido, e essa promessa, o que é? É a promessa da não interrupção. A não ser nos casos em que a pessoa precisa socorrer os amigos, que nem a Dani fez comigo, que eu tinha esquecido, eu estava com o título em inglês. Então, essa promessa de não interromper, de você deixar a pessoa fluir no seu pensamento, é a base principal da metodologia. A gente já explorou e vamos hoje explorar um pouco mais. Então, eu vou passar para a Dani, para ela se apresentar para quem está começando, está nos acompanhando agora. E a Letícia está dizendo que depois ela termina o trabalho. Realmente, a gente espera trazer informações interessantes para você. Então, Dani, está com você. Boa noite, então, para todo mundo. Eu sou a Daniela Israel. Eu hoje digo que eu consigo atuar com o que é a minha grande paixão de vida em tempo integral, que é me dedicar integralmente a desenvolvimento pessoal e organizacional. Mas eu venho de uma trajetória aí de 16 anos no mundo corporativo, em diferentes áreas, com desafios que têm culturas, tamanhos, né, enfim, de grupos, etc., muito diversos, e que essa diversidade de perspectivas, contextos, pessoas, é uma marca na minha vida, é alguma coisa que eu recebo como um presente e que está comigo sempre. E eu encontrei o Thinking Environment ainda como executiva em 2015. E desde lá, ele faz parte da minha vida, não só como uma abordagem que a gente consegue aplicar, e a gente vai falar muito disso hoje aqui, mas como uma forma de escolha de como a gente quer ser e estar no mundo, e que a gente leva aí, eu levo pelo menos como um propósito de vida também do futuro que eu gostaria de ver construído. Então, essa é um pouquinho de mim. E aí, posso já emendar, né, Ângela, da gente já começar com as aplicações? Pode. Então, vamos lá. Pode. Então, ótimo. Então, como a Ângela comentou, a gente quer hoje fazer alguma coisa onde a gente, ao mesmo tempo que a gente fale um pouco mais das aplicações, a gente também mostre para vocês um pouco do que a gente chama do camarote, né? Assim, você está lá vendo de trás, então o que a gente está fazendo enquanto a gente está aqui pensando? Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas estruturas que são muito essenciais, que a gente pratica muito no Thinking Environment, e depois a gente vai aplicar a estrutura a partir de algumas perguntas que a gente preparou para trazer as nossas visões nessa live. Então, a primeira estrutura que a gente vai usar para fazer isso, a gente comentou um pouco dela, é o que é a estrutura que a gente chama da dupla de pensamento, ou em inglês, vocês podem ouvir também como thinking pairs, que seria isso, pares de pensamento, duplas de pensamento. Essa estrutura que a gente vai fazer hoje aqui, a gente vai fazer essa estrutura de um jeito
super curtinho, e vocês vão ver que a gente, nesse jeito super curtinho, isso já tem aí uma força, mas isso pode ser extrapolado para a duração de tempo que você quiser. Então, a gente tem o que a gente chama de sessões de pensamento, e tem o nome sessões porque elas são mais longas, que tem até 60 minutos para cada um nessa estrutura. Então, como é essa estrutura? Primeiro, a gente reforça que componentes, isso está lá na live que a gente fez, a segunda live, que componentes a gente vai estar mais atento nessa estrutura, né? A gente sempre está atento, de alguma forma, a gente tentaria estar ali com todos na nossa vontade e intenção, mas alguns são mais fundamentais para algumas estruturas. E nessa, só colocando o nosso foco, a nossa intenção nos componentes da atenção. Então, enquanto a gente estiver aplicando, como é que eu me forço para estar muito presente naquele conteúdo que naquele pensamento a Ângela está me trazendo e não nas respostas, organizando na cabeça o que eu vou falar depois, porque senão eu me desconecto do que ela está trazendo. A atenção. O segundo é aquela tranquilidade que a gente mencionou. Então, internamente, como é que eu estou? Está tudo bem para ouvir? Como é que eu tiro aquele agito que pode me dar numa empolgação de eu achar que ela falou uma coisa muito legal? Então, ele vem muito junto com a atenção. E o terceiro que eu vou reforçar nessa estrutura é a igualdade. Ela é muito fundamental na maneira que a gente aplica. Então, onde a igualdade vai aparecer nessa estrutura? O mesmo tempo que eu vou ter de escuta da Ângela, a Ângela vai ter da minha parte, da minha escuta. E a gente faz isso muitas vezes, em muitos ambientes, em muitos contextos, medindo esse tempo realmente num celular, em algum lugar. Por quê? Porque a nossa noção interna de tempo, às vezes, ela é muito traiçoeira. Vocês já tiveram a experiência que uma pessoa fala e quando ela olha, ela fala: não, eu não falei durante 10 minutos. Parece que passaram 2. É aquilo, nosso 1 minuto interno, ele é muito variável. Então, a gente realmente mede com um objetivo e uma intenção de fazer esse acordo, de ter essa igualdade entre uma e outra. Então, essa é a estrutura que a gente chama de dupla de pensamento. No final dessa estrutura, até porque nessa estrutura tradicional eu não vou comentar depois nada sobre o conteúdo que a Ângela trouxe para mim e nem ela vai comentar nada sobre o conteúdo que eu trouxe para ela. Isso ajuda a gente a não ficar elaborando uma resposta, porque não é sobre a resposta, é sobre a presença na escuta, é sobre estar ali como um espectador que é meio invisível, mas ele é totalmente indispensável, porque ele faz toda a diferença. Então, nessa estrutura, como um não devolve nada do que ele achou sobre a fala do outro, a gente tem no final uma única troca entre os dois, que é uma troca de apreciações, que a gente fez todas as outras lives, essa apreciaçãozinha no final. Então, essa estrutura é assim, tempos iguais para cada um assume o papel de ouvinte durante o primeiro pedaço do tempo, o outro assume o papel de ouvinte na outra metade, esses pedaços são exatamente iguais, e quando a gente termina isso, cada uma faz uma apreciação para a outra. Para a gente poder mostrar um pouco mais do que essa estrutura, a gente resolveu combinar essas duas estruturas, a que eu vou falar agora e essa primeira, em uma só, para fazer a nossa troca. Então, qual é a segunda estrutura que a gente vai colar nessa e combinar nessa? Que é outra coisa legal da abordagem, que a gente sempre pode fazer um pouco dessa alquimia nossa. Como é que a gente quer compor uma coisa com a outra, inclusive com outras abordagens que vocês usem para essas relações serem melhores. Então, a segunda estrutura que a gente vai combinar é o diálogo. Como é que funciona o diálogo? A gente conhece isso do tradicional. Sou eu conversando com a Ângela livremente. A gente não está medindo um tempo fixo para cada uma das duas. A gente está conversando muitas vezes sobre um assunto, que é um mesmo assunto. Então, eu coloco uma linha de pensamento, a Ângela traz outra. Qual é a diferença do diálogo na estrutura do Thinking Environment? A gente coloca uma intenção, uma consciência nele, para que a gente esteja com o desejo de trazer cada vez mais equilíbrio para esse diálogo. Então, tomar um cuidado de eu não demorar muito para devolver a Ângela a pergunta: e você, Ângela, o que você acha sobre isso? Porque senão, se eu tenho 10 minutos para esse diálogo e eu falei durante 9 e a Ângela só 1, isso não tem o efeito de uma construção de ideias onde um aproveita o pensamento do outro para trazer o seu pensamento mais fresco.
algumas vezes. Então, a gente não cronometra isso, a gente tem um tempo, mas a gente coloca na intenção esse desejo de que eu vou fechar um ciclo, eu vou ouvir da Ângela o que ela tem a dizer. Depois ela fecha o ciclo dela, ela volta a me devolver. Então, a gente vai agora combinar essas duas estruturas, a dupla de pensamento e o diálogo, para fazer essa demonstração para vocês. E aqui, quando a gente faz a dupla de pensamento, o que eu vou trazer para compartilhar com a Ângela pode ser qualquer coisa que esteja hoje na minha vontade de pensamento, qualquer assunto. A Ângela, quando trouxer o assunto dela, ele não tem que ter nada a ver com o meu. Isso é totalmente livre para cada lado. Aqui hoje a gente vai fazer mais uma adaptação, que a gente muitas vezes faz na prática também, que é o quê? A gente vai usar uma pergunta para inspirar nós duas a trazermos os nossos pensamentos. E aí a gente vai fazer uma pergunta ligada às aplicações, que é o tema dessa live. Então, a pergunta que a gente escolheu para demonstrar essas estruturas é a seguinte: como é que o Thinking Environment transformou a nossa prática e a nossa atuação como coaches, porque nós duas somos coaches por essa abordagem, né? E a gente pode extrapolar para coaching ou mentoria, tá, Ângela, na pergunta. Então, a pergunta ficaria: como o Thinking Environment hoje transformou a sua atuação como coach ou como mentora? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai medir exatamente 3 minutos para cada uma, e cada uma vai trazer seus pensamentos, e depois disso, a gente vai emendar em mais 5, né, Ângela, minutos livres para a gente fazer um diálogo sobre isso. Beleza? Beleza. Eu quero acrescentar, para fazer um laço com o que você trouxe, a questão da lembrança dos mundos do pensamento, que a gente faz a diferença do mundo da troca. Então, eu não vou ouvir a Daniela para responder a ela. Eu vou ouvir para despertar, iluminar, acender o pensamento que ela estiver trazendo, porque essa é a diferença que a gente tem para uma conversa que a gente está, eu diria, acostumado a ter, se a gente não está usando esse conceito. E a interrupção, vocês podem perceber, a maioria das vezes acontece quando você falou muito tempo e não passou a bola, como a Dani falou, com o que você pensa. Mesmo que você tenha um pensamento muito maior para trazer para a pessoa, devolva. Ainda mais quando você percebe que a pessoa tem assim um impulso, devolva. E aí essa coisa, esse jogo, essa troca, não no mundo da troca, mas essa troca de energias, de pensamentos, ela vai acontecer de forma diferente. Então, nossos próximos passos, Dani. Vamos lá. Então, nossos próximos passos, eu vou começar fazendo essa pergunta para você e a gente vai fazer essa estrutura de contar esse tempo para você ter 3 minutos para trazer os seus pensamentos sobre isso, e eu aqui fazendo esse papel de estar na escuta com cuidado com todos os componentes, e depois você devolve para mim a mesma pergunta, eu penso por mais 3 minutos, e depois a gente está aí livre durante 5 minutos para trocar dentro dessa estrutura. Tá bom? Isso. Então, Ângela, como o Thinking Environment transformou a sua atuação como coach? Daniela, uma das coisas que para mim, quando eu entrei em contato com o Think Environment, fez toda a diferença, foi a questão da autonomia que eu dou para o meu cliente, no sentido de eu perceber que eu não vou direcioná-lo. Ou melhor, eu me dar conta o quanto que as perguntas que eu faço podem direcionar a pessoa em um caminho ou em outro. E quando você está ouvindo e dando a possibilidade para que ela siga o caminho que ela quer seguir, o caminho que está dentro dela, e aí vocês podem pensar, ou poderia pensar, não, isso é o natural, é o que acontece. Não.
Se eu faço uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta aberta, eu posso levar a pessoa a ir numa direção ou em outra. Então, isso para mim foi muito marcante, o perceber que ouvir, eu estou também contribuindo e eu não preciso de alguma maneira, ficar pensando em que pergunta eu vou fazer para ajudar o cliente, porque ele mesmo se ajuda. E a outra questão que, para mim, ficou muito forte é a questão dos bloqueios. Então, de perceber que eu não posso assumir a responsabilidade de desmontar um bloqueio que a pessoa não me pede para desmontar. Então, perceber que a pessoa está assumindo uma suposição que a gente tem até no Think Environment as perguntas incisivas, se a pessoa não me pedir e dizer, Ângela, eu percebo que eu estou assumindo que que eu não posso ir nessa direção e tal, eu não vou fazer uma pergunta para tirar ela desse bloqueio se ela não me pedir. Porque, para mim, ficou muito forte a questão da valorização do pensador independente, da independência, de estimular isso nas pessoas e não perceber que eu poderia estar, é claro que a gente está falando de adulto, mas eu poderia estar direcionando a pessoa para uma, vamos dizer, numa boa intenção, o que é a minha experiência, a minha vivência, mas não necessariamente a vivência e a experiência da pessoa. Então, eu diria que esses 2 pontos, para mim, foram assim os marcantes na minha atuação como coach. Muito bom. Já temos tempo? Foi cravado ali nos seus minutinhos certinho. Muito bom. Opa! Então, pessoal, e aí o que a gente faz? Eu tenho aqui o temporizador. Então, a gente põe o temporizador e pode parecer que é uma besteira, mas não é não. É o que a Daniela falou. Se a gente não cuidar desse tempo, o tempo passa. Então, Daniela, eu vou te perguntar como o Thinking Environment transformou a sua atuação como coach ou como mentora? Muito bom. Bom, eu acho que para mim o mais importante foi me dar conta, porque nessa abordagem, como o nosso cuidado está sempre em interferir cada vez menos no processo, porque a gente parte daquela premissa que a gente reforçou de que o seu cliente naquele momento de coaching, ele tem todas as respostas ali dentro. Ele é capaz de fazer esse papel, de se fazer as perguntas mais relevantes no momento que ele quer fazer uma pergunta provocativa para ele, assim como ele também, se ele tiver espaço, encorajamento, silencioso, para que ele vá aonde ele precisa ir, ele mesmo vai buscar esses caminhos e quando ele perceber que ele está meio fora da rota ou que tem coisa que está bloqueando o processo, ele mesmo, muitas vezes, encontra o que ele precisa encontrar para remover aqueles bloqueios. Ele não precisa daquela pergunta poderosa a todo momento. Então, quando eu comecei a atuar com essa abordagem, eu comecei a perceber com uma clareza assim, absurda o quanto aquilo que a Nancy trazia sempre lá atrás, que era essa fala de que a gente só tem acesso a uma parcela muito pequena do pensamento do outro naquele momento, que é a parcela que ele está expressando ali nas palavras, e que tem todo um processo silencioso que acontece de um jeito que muitas vezes não é visível para a gente. É aquele momento em que no meu pensamento eu digo, gente, mas eu falei uma besteira agora, isso não é a real razão. A real razão é aquela outra. Mas às vezes eu não verbalizo, eu continuo o pensamento com base no que eu já descobri. Afinal de contas, você está ali me ouvindo e me dando espaço. Então não é sobre explicar para você, não é sobre convencer você. É sobre se sentir apoiado para fazer o próprio trabalho de desenvolvimento, de rupturas ou de qualquer outra coisa
que aquela pessoa deseja naquele momento. Então, eu fiquei me perguntando muito, nossa, quantas e quantas vezes o pensamento está quase acontecendo e vem quase aquele insight que é muito importante e a gente joga uma pergunta e é como se a gente interferisse na trilha que ele está seguindo, né? E a gente jogasse ele temporariamente num outro lugar. E o que vai vir daí, muitas vezes, não é o que tinha que vir. A gente joga ele para um outro caminho que pode ser até visto por ele como, nossa, isso também é relevante. Mas eu interrompo um processo que é o processo de abrir para dizer onde será que realmente ele quer chegar. E é isso. 25 segundos, se você ainda quiser usar. Acho que eu uso para dar aquela respirada antes da gente seguir assim, né? É isso por agora. Vou usar os 20 segundos, que é o seguinte, também tem a ver com a gente, como coach, estar mais confortável com o silêncio. O silêncio, ele não é uma ausência, ele não precisa ser preenchido. Agora tocou, né? Então... Nós acabamos de observar exatamente o que acontece quando você preserva o tempo e você pergunta para a pessoa o que mais. Eu não perguntei o que mais, mas eu disse, você ainda quer usar esse tempo? E isso disparou uma outra coisa que a Daniela não tinha trazido. Então, esse processo, ele vai dessa maneira. Às vezes você dizer, não, mas acabei, não tenho mais nada. E aí tem essa perguntinha, o que mais? E aí a pessoa, sim, aparece alguma coisa super interessante e que traz aí outras ideias para a gente. Exatamente. E é muito diferente se a Ângela, ao invés de me perguntar o que mais, ela dissesse, nossa, Daniela, essa questão que você trouxe dos outros pensamentos é muito interessante. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Ela direcionou para onde eu gostaria de ir nesse momento. Quando ela pergunta o que mais, é o que mais sobre qualquer coisa que eu queira trazer. E aí eu não trouxe essa questão de novo dos pensamentos, eu trouxe o silêncio. Então, é um pouco essa a diferença. E aí, mais um pouquinho só da coxia e a gente segue. Então, aqui é o exemplo do que seria essa primeira estrutura. Tempos iguais, cada uma traz sua visão. Quando esse tempo terminasse para as duas, 3 minutos para a Ângela, 3 minutos para mim, o que a gente faria antes de se despedir era, eu apreciaria uma qualidade na Ângela, a Ângela em mim, e o processo finalizou. Aqui, a gente vai emendar com a mesma pergunta, para mostrar a estrutura do diálogo, que agora a gente vai colocar 5 minutos para a gente trocar livremente, num bate-bola mais fluido. Ali, o nosso tempo só está contado nos 5 minutos. A gente não vai medir cronologicamente quanto tempo cada uma está trazendo, mas a gente vai trazer para a gente a intenção da gente fazer com que isso seja um jogo ali, né? Onde eu trago um pensamento, a Ângela completa, eu trago, a Ângela traz também, para ter uma fluidez, para não ser um sequestro de eu falar 4 minutos e meio e a Ângela falar 30 segundos no diálogo. Tá? A ideia é essa. Então, vamos lá. Então, agora a gente tem essa pergunta de inspiração para nós duas, como é que o TEA transformou a nossa atuação como coach ou mentora, para a gente evoluir mais um pouquinho nesse pensamento. Coloquei o cronômetro de toda forma, porque ele ajuda nessa coisa da definição dos tempos, porque nem sempre a gente tem essa noção exata. E eu quero voltar no que você falou do silêncio, porque essa noção de que o silêncio também é um pensamento e que não é porque a pessoa está em silêncio, porque às vezes no virtual a pessoa está em silêncio e diz, não, ela está em silêncio, ela está pensando, eu vou aqui cuidar de outra coisa. Não. Para ser um thinking environment, você precisa continuar ali com a pessoa. Ela pode desviar o olhar, ela pode olhar para um lado, ela pode olhar para o outro, mas você está ali presente com ela. Do que você pensa, Daniela? Sim, eu gosto muito dessa conexão que você traz também
com o quanto isso também muda a nossa forma em outros contextos de conversas, como, por exemplo, esse que você trouxe de uma conversa virtual. O quanto no virtual, se a gente não tem, por exemplo, a câmera ligada, e a gente tem insistido muito nisso, como estar vendo a outra pessoa muda a qualidade dessa interação. A gente, claro, está dentro de uma cultura que isso é permitido. Tem culturas que o olhar é ofensivo, então a gente não vai conversar olhando. Mas na nossa cultura, o olhar faz parte de, primeiro, eu dizer que eu estou ali te dando atenção. E ok, a gente não consegue ver o outro olhando no olho, porque a gente não consegue nem olhar direito para a câmera, senão eu me desconecto. Aqui eu estou olhando para o rosto da Ângela na imagem da minha tela. Mas a Ângela, quando olha, não me vê olho no olho dela. Tudo bem, mas eu sei que a minha qualidade de interação com a Ângela é muito maior quando eu olho para ela e não para um buraco ali que não tem ninguém, então estou ali olhando. Mas faz uma baita diferença ela estar me vendo, mesmo que na câmera, para poder entender. Às vezes a gente não terminou e a gente está assim, olhando para cima, buscando novas ideias. Dá um tempinho maior, de repente vem mais coisa por aí. E se de todo eu não posso ver a pessoa, a câmera está fechada, respira antes da gente emendar. Isso dá um jeito. Ou pergunta, você completou seu pensamento? Isso são coisas que hoje no virtual, mesmo com a câmera fechada, te ajuda muito a não perder a conexão de onde o outro está, como está naquele momento, né? E aí, Ângela, o que mais? Assim, a questão do virtual hoje traz uma série de desafios, certamente, porque a urgência do tempo, o vamos rápido, não, dá logo a sua ideia, fala logo, você está demorando. Essa urgência, no real acontece, mas eu diria que no virtual parece que tem uma aceleração e é isso, o tempo, o pensamento, quando a gente fala do pensamento, o pensamento ele está acontecendo. O ser verbalizado, às vezes, demora um tempo. E se a gente tem esse entendimento, vai fluir de forma diferente, porque a gente vai ter aquele movimento das ondas de pensamento, que vão, ao se completarem, vão puxando outras. O que mais você pensa, Daniela? Sim, o que veio para mim agora é alguma coisa que ficou também muito presente quando eu comecei a aplicar o coaching com essa abordagem, que é o seguinte: muitas vezes é muito difícil a gente fazer esse convite para o outro começar a ficar confortável com isso. Tem muita gente que está muito adaptada a um outro estilo de troca na comunicação, que é um estilo meio o que você, meu guru, meu coach, tem para dizer para mim, porque eu estou aqui para isso. Então, também tem uma reflexão que é assim, essa é uma abordagem para trazer mais conforto e liberdade, coragem para o pensamento do outro. Mas se em algum momento ele pede para a gente uma visão, a gente não vai dizer, olha só, estamos aqui nessa abordagem, não é assim que funciona, eu preciso ficar calada. Não. Isso me desconectaria de um pedido. Então, é uma sutileza da gente respeitar o tempo todo o tempo e o processo do outro. Então, se ele volta e fala, mas eu quero ouvir de você, ótimo, qual a pergunta que você tem para mim? Então, é isso. Primeiro é pedir para ele direcionar o que ele gostaria de ouvir de você. E assim que você trouxer uma onda sobre aquilo, você devolver para ele. Eu acho que isso também foi muito mágico quando eu pude entender e praticar. Ouvi muito bom, Daniela. Deu o bip dos 5 minutos. Então, acho que depois dessa demonstração, a gente podia exatamente fazer um pouco de bastidor ou de trazer para o pessoal o que seriam as aplicações disso quando a gente pensa numa empresa ou quando a gente pensa no nosso relacionamento pessoal. Perfeito. Perfeito. Pego o gancho, então vou pegar um pouquinho, começar falando do relacionamento pessoal para a gente emendar depois nos grupos. No relacionamento pessoal, além
dessa estrutura, que aí é diferente, você combinou com alguém de vocês trocarem usando essa estrutura, então o acordo entre as pessoas é a estrutura, com essa igualdade de tempos, etc., isso pode ser aplicado também fora de uma aplicação de coaching ou de desenvolvimento, de mentoria, e, por exemplo, ser usado em conflitos a dois. Então, muitas vezes é um conflito entre casais que existe uma posição de mediador que a gente pode assumir, que é cuidar desse acordo. Porque muitas vezes o grande problema nos conflitos é quando ele sobe, são conflitos muito vivos, nenhum dos dois se escuta, os dois falam ao mesmo tempo, existe uma coisa muito grande de eu preciso falar, e às vezes um precisa tanto falar, que ele fala tanto que o outro não consegue ver. E aí vem exatamente o que a Ângela comenta, que muitas vezes a interrupção é pela dúvida na cabeça, se eu não interromper agora, eu vou sair daqui sem dizer o que eu tenho que fazer. Não vai chegar a minha vez. Ou a minha vez vai chegar, mas é sempre muito desigual. Se você tem uma estrutura que tira esse tipo de peso da conversa, porque tem alguém cuidando muito dessa estrutura, às vezes para os dois não é possível cuidar sozinho, e às vezes os dois mesmos cuidam num acordo entre eles, sem precisar de um mediador, e tem uma terceira forma, que é eu, na minha intenção, se eu sou a única que conheço ou que tenho isso como vontade de praticar, como é que eu peço para que a estrutura da conversa fique mais próxima disso? Poxa, olha, eu te ouvi, você percebeu que eu não te interrompi em nenhum momento? Você falou um monte de coisas para mim. Então, antes de você me interromper de novo, deixa eu concluir meu raciocínio. Essa é uma forma da gente cuidar disso. Então, acho que isso pode ser muito potente, né? E, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, é a que traz com muita coisa e não dá o espaço. Então, a gente cuidar conscientemente de que, putz, a gente precisou desabafar durante 10 minutos, agora vamos segurar a onda e ouvir o outro por um tempo. Então, isso é que eu queria pontuar, porque eu acho que conflito está separado e é no A2, e devolver para a Ângela para trazer um pouco mais de outras perspectivas, a perspectiva de grupo, um pouco aí para a gente olhar para a pergunta da Letícia da primeira live. Conta um pouquinho das suas peripécias com grupos nessa aplicação. Pensando em termos de equipes ou em termos de grupos de pessoas, eu tenho alguns momentos em que eu uso essa possibilidade das duplas de pensamento. Por exemplo, quando você está começando um trabalho ou quando você está começando uma reunião que você quer, num primeiro momento, que as pessoas cheguem. Então, assim, você pode fazer um momento contado, um tempo fixo, por exemplo, 3 minutos para cada pessoa. Não precisa ser muito tempo, vocês viram. A gente falou aqui 3 minutos e, às vezes, a sensação é que foram 7 ou que foram 10, porque parece muito tempo. Então, poder marcar, e aí eu, como facilitadora, ou a pessoa que vai propor o trabalho, porque não precisa ser um facilitador formado ou alguém que tem experiência, é combinar com o grupo. Olha, nós vamos fazer aqui um momento de trocas em duplas, sem interrupções, um fala, o outro ouve, marca o tempo, o primeiro tempo eu vou marcar, vocês façam um ouve, o outro fala, ou pensa, né? Ou pensa expondo o seu pensamento, né? E quando passar o tempo, quando tocar o bip, o cronômetro, inverte e ao final, depois que os dois falaram, ao final a gente faz a apreciação como uma forma de fechar aquele momento. Isso em entrada. Quando você tem alguns temas que você também gostaria que as pessoas amadurecessem, porque às vezes na reunião fica aquela conversa, um fala uma coisa, outro fala outra, então você dá um tempo para as pessoas conversarem entre elas. Então esse tempo também é marcado, cada um tem a sua possibilidade de expor o pensamento e é mais uma aplicação das duplas de pensamento. Uma outra coisa que não tem a ver com as duplas, mas que eu tenho passado essa percepção
ou tenho recomendado isso para as equipes, é fechar os trabalhos com apreciação. Você fazer uma rodada, e aí no virtual, na lista dos participantes, né, você ter uma rodada de apreciação, porque você vai criando esse ambiente em que os pensamentos são enriquecidos e valorizados. O que você tem usado, Dani? Muito bom. Primeiro, eu quero pegar uma carona nessa que você traz de como a gente combina, né, uma estrutura como essa, que é uma estrutura de duplas, dentro de um contexto de uma reunião maior. Isso tem a ver com o que eu vejo que é uma das grandes aplicações para grupos, que é o seguinte: a sua intenção como facilitador, quando a gente pensa no uso desses componentes, na possibilidade de usar esses componentes, primeiro, quando a gente pensa só na igualdade, eu quero ter um encontro em que eu escute todas as vozes que estão participando desse encontro. Isso já é alguma coisa que, se você tem na intenção, a estrutura pode ajudar muito. Então, a primeira coisa é, às vezes, alguém muito introvertido, você começa a pedir, por exemplo, né, para, dentro de um ambiente de 30 pessoas, pessoal, e aí, o que vocês podem trazer? A chance daquele que é um pouco mais reflexivo, contido ele com ele, dele ter a coragem de abrir aquele negócio. E agora no virtual, então, é aquela coisa, né? Você abre o seu microfone, alguém falou antes, você já fecha e fala, não vou falar mais nada, não. É difícil de você ler na linguagem corporal de todo mundo, se é um grupo grande, se ele está querendo ou não falar. Quando você traz, primeiro, uma troca em duplas, em grupos menores, é um espaço mais protegido para essa pessoa começar a esquentar para se colocar, porque num grupo de 3, onde você deu tempo suficiente para cada um se colocar, ele vai trazer alguma coisa. Então já está no embalo. Na hora dali, a chance daquilo sair é melhor, e mesmo que não saia, já saiu uma contribuição dele, pelo menos num grupo pequeno. Então, isso já é um ponto que, por si só, já abre esse espaço dessa intenção de ouvir mais vozes numa reunião maior. A outra coisa que eu uso muito, e é uma estrutura muito simples, é o que a gente chama dessa estrutura que, se a gente estivesse no presencial, seria aquela escolha que às vezes a gente faz de colocar ambientes mais circulares, ou o ambiente em U. E no ambiente em U, o que favorece? É uma roda de conversa. A roda de conversa, ela favorece de que a gente quer ouvir todo mundo da roda, né, de alguma maneira. Então, a gente chama de uma estrutura chamada rodada, em que não é à toa que é rodada. A gente vai seguir aquele círculo de todas as pessoas que estão na reunião para dar a possibilidade de cada um deles trazer uma contribuição disso. E aí, Letícia, mesmo que eu tenha uma reunião de só 30 minutos, essa é a mágica de eu pedir que cada um controle o seu próprio tempo no relógio e não no eu acho que já tem 1 minuto, porque isso te permite planejar esse momento no seu encontro com mais tranquilidade também para você, facilitadora. Senão, gente, a reunião às vezes acabou e foi só o que eu consegui fazer, porque eu abri um espaço que eu não consegui trazer as outras coisas que muitas vezes eram objetivo naquela reunião, definir um processo, tem um momento para abrir, tem um momento para convergir. Então, isso pode ser muito potente, e no virtual, a gente simula essa rodada num PowerPoint, onde a gente desenha as pessoas como se elas estivessem em volta de uma mesa. E aí a gente diz, olha, nessa mesa, a Ângela está aqui, a Daniela está aqui, a Letícia está aqui, né, a Cris está aqui, a Sandra está aqui, beleza. Então a gente sabe a ordem, e isso acalma, porque não só você sabe que você vai ter o espaço, mas você não precisa ficar naquela loucura de todo mundo abrir o microfone junto. Já aconteceu isso com vocês? Então um fala, o outro fala, fica aquele negócio que ninguém nem sabe qual foi o outro que falou. Então isso organiza a contribuição. Isso pode ser uma diferença, assim, enorme dentro das estruturas de condições de trabalho de grupo. Ângela, o que mais? Traz mais um pouquinho, que esse assunto dá um monte de pano para manga, então vamos no nosso... Tá. Nossa, com certeza. Nós temos feito alguns, na empresa onde eu trabalho, a gente tem feito alguns treinamentos, principalmente com essas rodadas do Think Environment, com essa possibilidade das pessoas trazerem a sua experiência e sempre movidos por uma pergunta. Porque essa questão da pergunta, ela é fundamental. A gente tem uma pergunta básica do Think Environment, da metodologia, que é:
o que você quer pensar e quais são seus pensamentos. Isso porque tem aquele pressuposto que a gente falou lá na live 1, de que a nossa mente, ela pensa ou ela atua ou ela age melhor na presença de perguntas. Então, uma coisa que eu também tenho instigado as pessoas, os líderes, os que estão à frente de reuniões, é transformar a pauta num conjunto de perguntas. É como a Dani deu exemplo algum tempo atrás aqui. Se eu faço uma afirmação, Daniela, isso realmente que você falou é muito interessante. Aí ela pode dizer para mim, Mas se eu perguntar, Daniela, e o que você achou disso que eu acabei de falar? Como é que você pensa que isso pode acontecer? A cabeça dela, os pensamentos vão borbulhar. Então, a pergunta, e junto com essa, só para fechar essa questão da pergunta, é a pergunta do o que mais você pensa, ou sente, ou quer dizer. Pessoal, é uma coisa poderosa. Você não precisa ser coach, não precisa ser mentor, não precisa ser facilitador, para você ouvir uma pessoa e você, tá bom, vou ouvir um pouquinho mais. O que mais você pensa ou sente ou quer dizer? As coisas que vêm são maravilhosas. Então, por que não se surpreender e experimentar? O que você pensa, Dani? Excelente. Eu acho que as perguntas, elas têm essa mágica, né, de acender aquela troca de um jeito diferente. Então, a gente na facilitação, dentro dessa abordagem, a gente tem uma estrutura que a gente usa muito, que a gente chama de como é que eu transformo problemas ou questões em perguntas. Então, a gente conduz o grupo, porque muitas vezes a gente está lá cheio de coisa que está desafiante no projeto e a gente traz os problemas. Porque isso aqui não funciona desse jeito, esse sistema não está integrado com aquilo ali, as pessoas não estão engajadas para cá. Então, dar uma parada um pouco naquilo e dizer, pessoal, agora vamos lá. Vocês trouxeram os problemas. Qual é a pergunta que mora atrás desse problema? Que tipo de pergunta você gostaria de ver ou encontrar respostas para? Quais são as perguntas que energizam o grupo para uma discussão? Então, o grupo traz, o grupo vai escolher quais são aquelas que são mais importantes para o tempo que eles têm e o grupo todo vai se ouvir construindo pensamentos sobre aquela mesma pergunta, com todas as vozes tendo espaço para serem ouvidas, de novo, dentro de um tempo possível. Então, isso pode ser muito potente, inclusive, para a gente trabalhar conflitos, por exemplo. Então, num grupo, muitas vezes, os conflitos escalam porque a gente tem, às vezes, 3 pessoas com uma posição hierárquica de muito peso, que tem uma facilidade de expressão enorme e que convergem numa parte da visão sobre aquele problema. E elas se colocam efusivamente na reunião, beleza. E aí o que acontece? Aqueles que têm uma outra visão, ou eles se calam, e é um conflito bom que não acontece, ou, para eles terem voz, é quase que uma briga, porque ele molha o bico para trazer um outro pensamento e os 3 já trazem pensamentos completamente diferentes. Quando você vê, não deu espaço para aquilo germinar. E, às vezes, aquilo fazia parte de soluções muito mais potentes, de construções conjuntas que levariam para outro lugar. Então, eu gosto muito de pensar que achar perguntas que energizam todo o grupo, você trazer luz para isso, você deixar o grupo escolher quais merecem mais considerações e você ouvir todo mundo. Eu já participei de rodadas que eu tinha uma coisa que era meu pensamento sobre aquilo no início do processo. Quando aquela roda chegou em mim, porque eu fiquei num espaço da roda mais para o final, aquilo já não fazia o menor sentido com tudo que eu ouvi. Eu falava, nossa, que pérola que foi ouvir essa outra visão. Meu pensamento já foi para um outro lugar e a minha contribuição também. Essa é a mágica de construir pensamentos coletivos, é bem diferente. E eu vou pegar só um comentário aqui, a Letícia fez lá atrás, colocando que esse tipo de usos socializam muito a responsabilidade. Perfeito, é isso. Se a gente se sente igualmente dono
de certos problemas, de certas discussões, a gente vê valor nessa construção coletiva porque você sente que ela é realmente uma discussão que é sua também. Você tem espaço para ser ouvido. E você não precisa que os outros concordem, nem você vencer versus os outros. A gente entra nessa onda de que aqui é tudo um só, a gente está fazendo junto. Né? Acho que isso é muito interessante nesse aspecto. Né? E você, Ângela, o que você pensa? Agora, eu perceber, é isso. Eu quero trazer também o pensamento, a Raquel falou, né, que nós usamos a Raquel, nós fizemos um trabalho de coaching juntas, e ela estava falando o poder das perguntas, com essa sensação de, nossa, como é que eu cheguei a este ponto no meu pensamento? Só com a atenção que me foi dada. Então, essa percepção de, no grupo, você se dar conta de que você está contribuindo para o que o outro está dizendo. E aí eu não preciso me desesperar para colocar a minha ideia, porque a minha ideia, ou a ideia que é necessária para o grupo, está sendo falada pelo outro. Eu vou ter também o meu tempo e o pensamento que chegar naquele momento para mim vai ser o melhor pensamento. Então, assim, eu às vezes fico com a impressão, Daniela, que as pessoas elas querem falar, isso é a minha observação, elas querem falar porque se elas não falarem na reunião, é como se elas não existissem. E isso é o equívoco de não se dar conta que, à medida que eu estou ouvindo você, eu estou participando do pensamento que você está trazendo. Então, isso eu acho muito lindo, perceber essa conexão entre os seres humanos que existe e nós podemos privilegiar isso com o Thinking Environment. Excelente. Eu acho que tem uma coisa também que a gente, eu não me lembro se a gente falou disso na estrutura, mas a gente diz que a gente vai dar a possibilidade de todos contribuírem, mas não é a obrigatoriedade. Então, a gente tem muito cuidado quando passa por isso, dizendo, olha só, se você não vier nenhum pensamento na sua cabeça naquele momento, você vai avisar para o grupo e dizer, olha, eu passo nesse momento. E no final, quando a gente ouvir todas as vozes, a gente volta para aquela pessoa que passou e pergunta, e agora, chegou alguma coisa? E se não chegou, tudo bem, de novo, é sobre como a gente traz mais conforto para esse momento, e isso ajuda a gente a fazer o quê? Para isso acontecer, eu preciso estar realmente conectado com o que eu estou ouvindo. Se eu tenho a preocupação de que, quando chegar a minha vez, eu tenho que falar naquela vez, e eu estou vendo que não vem nada, eu começo a me desligar completamente do que o outro está dizendo e eu fico desesperado tentando achar o que eu vou falar. E, por outro lado, quando alguém traz aquela sua visão antes de você, na perspectiva que a gente quer criar, ela te deu a oportunidade de ter um pensamento mais atual quando chega a sua vez. O que está vivo para você agora? E para ser o agora de verdade, eu preciso me desprender desse planejamento. Senão, enquanto eu estou com 5 pessoas falando antes de mim, eu só estou presente no ambiente a partir do momento que eu falei. Então, eu perdi 5 vozes. Se eu sou a última, babou, né? Eu não ouvi nada, eu não sei nem o que aconteceu naquele encontro. Então, é um jeito de acreditar na potência da nossa criatividade, da criação dos nossos pensamentos. E o quanto eles podem germinar. A gente tem uma fonte, tem uma potência, não acaba ali. Pelo contrário, ele potencializa quando eu estou fazendo ele depois de um determinado momento onde eu já tive tantos presentes para construir meu pensamento com novas perspectivas, possibilidades. E antes de eu passar para você de novo, Ângela, senão eu não aguento, minha tranquilidade não chega, quero mandar um beijo muito grande para o Rogério, para a Ju, para a Alina, que eu vi que entraram aqui com a gente. Tenho muita saudade dessas pessoas que estão aqui hoje. Espero poder fazer essa troca. Se vocês quiserem experimentar, a gente faz isso num tempinho, que dá muita saudade de reconectar com essas pessoas. Então, um beijo. Tá ótimo. Eu quero puxar que a Raquel perguntou a questão do virtual.
Então, no virtual hoje, nós temos um grande desafio, todos nós, que é a questão do estar ali presente. Eu tenho por padrão, determinação, crença, que eu sempre abro minha câmera. A pessoa pode escolher não abrir, mas eu sempre abro. Por quê? E numa reunião, nos trabalhos de grupo, nos trabalhos de desenvolvimento, a gente tem pedido para as pessoas abrirem as câmeras. O cuidado que nós temos é antes avisar que naquele momento a gente vai pedir, porque tem duas coisas. Tem uma coisa que é a questão da atenção, da gente estar, da pessoa estar com a câmera fechada, você está falando e ela está fazendo outra coisa, está respondendo um e-mail, está atendendo o telefone. Outro dia a gente estava num treinamento, quando apareceu lá a imagem do conjunto, o cara estava lá falando no telefone. Então, assim, coisas exóticas. Então, esse cuidado, ele precisa ser maior na questão do virtual, porque o risco é não ter, e eu estava falando até da gente pedir antes, né, avisar a câmera, porque tem a questão do pessoal que não abre para fazer várias coisas ao mesmo tempo, acreditando que existe o multitarefa, e, por outro lado, a questão do respeito das casas, porque com essa situação, nem sempre você tem um espaço preparado e próprio, e isso exige também um respeito da nossa parte em relação a isso. Agora, quando você tem uma reunião de equipe, um encontro, uma situação em que as pessoas precisam de uma participação, precisa ser combinado e, na hora, ter essa possibilidade do olho no olho. Dani, querida, vamos fazer umas perguntas e caminhar para o nosso fechamento. Nós trouxemos para vocês algumas perguntas para vocês, para deixar como a gente falou, né, que a pergunta tem esse poder de sacudir os nossos pensamentos. Então, eu deixaria de minha parte a questão de como seria experimentar ouvir a outra pessoa sem interromper. Como seria experimentar ouvir a outra pessoa sem interromper. Isso, a escolha de vocês. E quem você vai escolher para fazer esse exercício? Quem você vai escolher para fazer esse exercício? Muito bom. Eu traria uma, e aí vou pegar uma carona nesse comentário da Raquel, né? Desse desafio tão grande no virtual. E cada um tem a sua cultura, muitas vezes, com isso, né, Raquel? Assim, tem grupos que, muitas vezes, não dá mesmo para abrir a câmera, porque estão mega habituados para fazer diferente. Então, acho que eu faria uma pergunta que é, por exemplo, como a gente pode trazer maneiras com mais igualdade de ouvir todas as vozes dentro de alguns encontros. E eu posso ouvir vozes com o microfone ligado, ou eu posso ouvir vozes num comentário no chat, mas que eu traga na minha forma de facilitar como eu consigo trazer essa igualdade e essa questão de ouvir todo mundo. De que maneiras criativas a gente pode, né, estimular e trazer esse convite que abranja mais pessoas e mais igualdade nos nossos encontros em grupo. Então, caríssimos, caminhando para o nosso encerramento, a gente agradece, eu agradeço, depois vou passar para a Dani para ela fazer o fechamento dela e a gente encerra. Agradeço pela possibilidade de estar aqui com vocês, de ter trocado essas ideias, esperando que elas sejam úteis para você. Foi um prazer, Daniela, uma alegria, e eu quero reconhecer, quero apreciar hoje a sua vibração. Você tem, quando você fala dos assuntos, você eu percebo, eu vejo eles vibrando em torno de você como um som, como uma sonoridade que envolve o ambiente. Quero apreciar isso em você.
Olha, para você ver a sintonia, hoje a minha apreciação para você é na sua vitalidade e nesse seu sorriso, que esse sorriso energiza quem está com você. Então, você é a minha querida e quero apreciar também vocês que tiveram aqui. Tem muita gente aqui que teve nessa sequência das 3. É tão diferente, a gente sente tanto calor quando a gente vê vocês aqui trocando. Isso é muito bom. A gente sabe que é difícil, às vezes, estar ao vivo, a gente vê depois. Então, eu agradeço cada um de vocês e aprecio essa presença, que é uma presença virtual, mas ela é muito sentida pela gente. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, é muito calor. E deixar uma pergunta, né? Que é: vocês já fazem essa apreciação na intensidade que vocês gostariam? Então, para quem vocês sentem o impulso de mandar uma apreciação hoje, agora, saindo daqui? Então, esse é o meu convite antes da gente se despedir. E muito obrigada, Ângela. Foi uma delícia estar aqui com esse convite desses 3 encontros. Isso, e a gente deixa para vocês, deixa assim, um convite que em algum momento, em 2021, nós proporemos eu e a Daniela, alguma possibilidade de vocês exercitarem, vocês, de alguma forma, vivenciarem de maneira prática o Thinking Environment. Então, fica o convite para, em algum momento, vocês estarem de novo conosco. Isso, e viverem tá isso na prática, porque é isso, é o ser, não é o fazer. Então, vamos ser nessa experiência juntas no ano que vem, a gente vai avisar. Gente, então, tudo de bom. Muito obrigada aí por todas. Obrigada pelas apreciações que a gente está recebendo. Sim. E nós vamos... Isso! Muito obrigada por todos. Obrigada, Sandra Marinho, que escreveu agora. E Sim. Vamos encerrando a nossa live, desejando um ótimo final de semana para todos vocês. Dani, querida, beijo grande. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.